Olá, eu sou o Gui e essa é mais uma aula de exercícios resolvidos. O que a gente vai fazer agora são questões envolvendo progressão aritmética, nossa querida PA. Então, eu vou justificar muitas das coisas que eu comentei na nossa aula teórica e você vai entender tudo isso, eu tenho certeza. Clique no link que está aqui na descrição do vídeo e acesse o material dessa aula que contém as resoluções, as questões que serão resolvidas, tá bom? Então, vamos lá! No primeiro exemplo, nós temos uma progressão aritmética cuja razão é 2, cujo 20º termo é 5, e aí a gente quer achar qual é o 40º termo, o termo de número 40. Bom, na nossa aula nós vimos que tem uma fórmula que é o termo geral para eu achar qualquer termo da minha PA, que é essa fórmula aqui. O AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Qual é o problema? É que o termo geral ele usa sempre o primeiro termo da minha progressão. Mas pode acontecer um caso como esse aqui, de eu não ter o primeiro termo. Como é que eu vou fazer? Aí é só você lembrar do que a gente viu na nossa aula. A gente viu que eu posso obter qualquer termo sem ter o A1, tá? Como é que eu vou fazer isso? A gente vai pensar o seguinte. Se eu tenho o A20, o que é legal eu fazer? Eu vou fazer o A40, que é o termo que eu quero achar. Se eu tenho o A20, o que eu posso fazer para partir do A20 e chegar até o A40? Vamos pensar um pouquinho. Na PA, eu sempre somo a razão para obter o termo seguinte. Se eu tenho o A20, somando uma vez a razão, eu vou ter o A21. Somando duas vezes a razão, eu vou ter o A22. Somando três vezes a razão, eu vou ter o A23. E assim vai. Onde que eu quero chegar? Eu quero chegar no A40. Então, basta eu somar 20 vezes a razão. Se eu estou no A20, somando 20 vezes a razão, eu vou chegar no A40. Então eu posso usar a relação sem ter o A1, tá? Usando um termo qualquer que eu tenho. Tá? O que vai ter que acontecer? Se eu pegar o número do termo que eu quero achar menos o número do termo que eu tenho, essa diferença vai dar o número que eu tenho que multiplicar pela razão. Então, A40 é só eu fazer A20 mais 20 vezes a razão. Tá ok? Quanto é que vai ser o nosso A40? Então é só eu fazer o A20, que é 5, então eu vou ficar com 5, mais 20 vezes a razão, então eu tenho 20 vezes 2, que é a razão. Significa que o meu A40, o 40º termo, vai ser então, primeiro eu tenho que fazer a multiplicação, certo? 20 vezes 2 eu tenho 40, 40 mais 5, 45. O nosso 40º termo é 45. Exemplo 2 é uma questão bem bacana. Eu tenho que encontrar o número de múltiplos de 7 que eu tenho entre 50 e 1000. Professor, o que isso tem a ver com progressão aritmética? Não estou entendendo. Primeiro, vamos lembrar a ideia de múltiplos que a gente já estudou lá na matemática básica. O que é múltiplo de 7? São todos os valores que eu vou obter multiplicando o 7 por algum número natural. Então eu vou ter 7 vezes 0, 7 vezes 1, 7 vezes 2, 7 vezes 3, 7 vezes 4. São todos os valores que eu vou obter dessas multiplicações. Aí o que acontece? Se eu pegar a sequência dos múltiplos, eu vou ter 7, 14, 21, depois 28. Eu vou sempre aumentando de 7 em 7, por isso é uma progressão aritmética, tá? A sequência dos múltiplos de qualquer número é sempre uma sequência que forma uma progressão aritmética, tá? Então aqui eu tenho uma PA. Qual vai ser o primeiro termo da minha PA? Como eu quero os múltiplos maiores que 50, o primeiro que eu vou ter é o 56, tá? Se eu pego 7 vezes 7, dá 49. 49 é um múltiplo de 7, só que ele é menor que 50. Então o próximo múltiplo de 7 vai ser o 56. Então o primeiro múltiplo de 7 que é maior que 50 é o 56. Por isso esse é o primeiro termo da minha PA. Tá ok? Aí o próximo termo vai ser o 63, é só eu pegar de 7 em 7 eu vou obtendo os próximos múltiplos, né? Então 63, depois o 70 e assim vai. Eu não sei quantos múltiplos vão ter aqui no meio, mas eu sei que o último ele vai ter que ser o 994. Porque ele é o maior múltiplo de 7, que é menor que 1000, tá ok? Se você calcular 7 vezes 150, vai dar 1050. Aí você tem que ir descontando de 7 em 7 até chegar no maior múltiplo que seja menor que 1000, que vai ser o 994. Então a questão ela é bem interessante, se resume agora a eu achar o número de termos que eu tenho nessa progressão aritmética aqui, tá? Para calcular o número de termos de uma progressão aritmética, aí sim é interessante eu usar a fórmula do termo geral. Então eu tenho AN, que é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Para calcular o número de termos da PA, aí é legal usar essa fórmula. Então vamos lá. Eu não sei quantos termos tem aqui.
Então são n termos. Significa que o AN é o último, então eu sei que o último é 994. Então eu vou ter 994 igual, o A1 é o primeiro termo, então é 56, está aqui. Mais n menos 1, então n é o número de termos que eu quero achar. E a razão eu sei que é 7, porque vai de 7 em 7, são múltiplos de 7, beleza. Então é só agora eu achar o n na equação que eu tenho aqui. Vamos lá. 994 igual a 56 mais 7 vezes n eu tenho 7n, menos 1 vezes 7, menos 7. Então eu vou ficar com 994 igual a 56 menos 7 dá 49. 49 mais 7n. Então eu vou isolar o 7n, vai ficar 994 menos 49 igual a 7n. 994 menos 49, eu vou ficar com 945. 945 igual a 7n. Então, para achar o n, é só passar o 7 que está multiplicando, dividindo. Eu vou ter 945 dividido para 7. O nosso n vai ser igual, então, 135. n igual a 135 significa que eu tenho 135 múltiplos de 7 entre o 50 e o 1000, tá? Então, se eu ficasse escrevendo aqui todos os múltiplos de 7, né, escrevesse aqui 77, depois o próximo, até chegar no 994, eu ia escrever 135 números, tá? Ia dar um trabalhão para escrever todos. Então, eu tenho 135 múltiplos, tá? Exemplo 3, nós temos uma progressão aritmética onde o sétimo termo é 20, o décimo termo é 38 e a gente quer achar o termo de número 20, o 20º termo. Professor, mas agora eu não tenho nem o A1 e nem a razão, como é que eu vou fazer? Ferrou tudo? Não, tá? Não ferrou tudo. O que eu posso fazer aqui para poder resolver essa questão de uma forma bem simples? A gente vai pensar o seguinte, se eu tenho o termo de número 7, o A7, como é que eu posso fazer para chegar no A10? Vamos pensar naquela relação que a gente tinha? Se eu tenho o A10, é legal eu usar esse cara aqui, né? É legal não, eu vou ter que usar, né? Vou ter que usar o A10 e o A7, porque são os dois que eu conheço. Então eu vou pensar qual relação eu posso montar entre os dois. Se eu pegar o A10, ele nada mais é que o A7 mais 3 vezes a razão, certo? Se eu estou no A7, para eu chegar no A10 é só eu somar 3 vezes a razão. Então o A7, o A10 é o A7 mais 3 vezes a razão. Eu não conheço a razão. Porém, eu conheço esses dois caras aqui, então eu consigo achar a razão através dessa relação. O A10 é 38, então eu vou fazer 38 igual a 20 mais 3 vezes a razão. Então a minha razão vai ser igual a, vou fazer 38 menos 20, vou isolar o 3R, né? Igual a 3R, eu vou ficar com 38 menos 20, que é 18, 18 igual a 3R, a minha razão vai ser 18 dividido para 3, que dá 6. Então agora eu conheço a razão. Se eu conheço a razão, é só eu calcular o A20, ficou bem fácil. O nosso A20 vai ser igual, então, a quem? É só eu fazer o A10. Se eu estou no A10, para chegar no A20, é só eu somar 10 vezes a razão. Então o A20 é o A10 mais 10 vezes a razão. Que eu sei que é 6 a razão, então 10 vezes 6. Então o A20 vai ser igual, o nosso A10 é 38, eu vou fazer 38 mais 10 vezes 6, 60. Eu tenho que o meu A20 ele é igual então a 98. Acabou a questão, bem fácil, bem tranquila. Se você fosse tentar usar o termo geral, ia ter duas coisas que você não conhece, a razão e o A1, tá? Então ia dar uma dor de cabeça danada. Montando a relação entre os termos aqui, fica bem mais fácil, fica bem tranquilo, tá ok? Exemplo 4. Eu tenho 3 números que estão em PA, estão em progressão aritmética e eu sei que a soma deles é 15 e o produto é 105. E aí eu tenho que achar a diferença do maior para o menor termo. Professor, como é que eu vou fazer isso se eu não sei quais são esses 3 termos que estão em progressão aritmética? Aí a gente vai ter que usar aquela ideia que eu falei na nossa aula da PA de 3 termos. O que é uma PA de 3 termos? É uma PA genérica, tá? Então eu consigo representar 3 termos que estão em progressão aritmética, sendo esses 3 termos quaisquer. Então, lembra como é que é? Eu vou pegar x,
Aí se eu quero o termo que vem depois é x mais a razão, e se eu quero o termo que vem antes é x menos a razão. Então eu represento três números que estão em progressão aritmética. X menos r, x e x mais r. Esses três valores estão em progressão aritmética, tá? Eu sei que a soma dos três dá 15, certo? Então é só eu fazer x menos r mais x mais r. Eu vou somar os três termos, bem fácil. Isso aqui vai ter que resultar, então, 15. Dessa relação, o que a gente pode tirar? Bom, se eu pegar menos r mais r vai zerar, eu fico com x mais x, que dá 3x. Então eu fico com 3x igual a 15, eu vou achar que o meu x é igual a 5. 15 dividido para 3 eu tenho 5. Tá? Se o x é 5, eu sei que a minha sequência ela vai ser... Então vamos reescrever a nossa sequência aqui. Vai ser então 5 menos a razão, 5 e 5 mais a razão. A outra informação que a questão me deu é que o produto dos três números é 105. Então, se eu multiplicar esses três valores aqui, vai dar 105. Então, vamos fazer essa conta. Eu vou fazer 5 menos r, multiplicado por 5 mais r, multiplicado por 5. Vou multiplicar os três números e isso tem que ser igual a 105. Então, o que vai acontecer? 5 menos r que multiplica 5 mais r é um produto notável. Vamos lembrar da matemática básica, né? É o produto de uma soma por uma diferença. Isso aqui resulta ao quadrado do primeiro termo, então é só eu pegar 5 ao quadrado, que dá 25, menos o quadrado do segundo termo. Então vai ficar 25 menos r ao quadrado. E isso aqui está multiplicado pelo 5, igual a 105. Tá ok? Então eu vou fazer 5 vezes 25, eu tenho 125. Menos r quadrado vezes 5, eu tenho 5r ao quadrado, igual a 105. Qual é o meu objetivo agora? Achar o r, né? Porque se eu acho o r, eu consigo determinar quais são os três números da minha PA, certo? Então é só eu isolar esse r quadrado aqui. Como é que vai ficar? Eu vou ter menos 5r ao quadrado igual a 105. Esse 125 vai passar para lá subtraindo menos 125. Tá? Vamos continuar aqui do lado então. A gente vai ter menos 5r ao quadrado igual a 105 menos 125, eu tenho menos 20, tá ok? Então é só eu passar o menos 5 dividindo, eu vou ficar com raio ao quadrado igual. Quando eu divido negativo para negativo dá positivo, então não se preocupa com o sinal. 20 dividido para 5 eu tenho 4, então o meu raio, desculpa, não tem nada a ver com raio, né? R quer dizer razão, a gente está falando de progressão aritmética, né? Então r quadrado igual a 4, eu vou ter que o meu r ele é igual a mais ou menos 2. Por quê? Qual número que é o quadrado da 4? Pode ser mais 2 e pode ser menos 2. Professor, qual dos dois eu vou ter que pegar? A gente vai ter que analisar a nossa PA. Nesse caso aqui não vai fazer diferença, mas tem casos que pode fazer diferença, tá? A gente vai pensar o seguinte então. A minha sequência é 5 menos r, 5 e 5 mais r. Se eu pegar, por exemplo, aqui o 2 positivo, qual vai ser o primeiro termo da minha PA? 5 menos 2 fica 3. Tá ok. O termo que eu tenho no meio é 5. E o termo que vem depois eu pego 5 mais 2, que dá 7. Então eu tenho 3, 5 e 7. No caso da razão 2 positivo, eu tenho a minha PA crescente. Se eu pegasse a minha razão igual a menos 2, qual sequência eu teria? Vamos colocar aqui então, para r igual a menos 2, a nossa sequência seria essa daqui. Então eu teria 5 menos r, 5 menos menos 2, fica 5 mais 2 que dá 7. O termo do meio é 5, e o terceiro seria 5 mais r, eu faria 5 mais menos 2, 5 menos 2 que dá 3. Então eu teria essa outra sequência, 7, 5 e 3. No segundo caso, a minha PA é decrescente. A questão aqui me pediu a diferença do maior para o menor termo dessa PA. Então não faz diferença se o maior termo é o primeiro ou o terceiro. Ela quer a diferença do maior para o menor. Em ambos os casos, qual vai ser o valor disso? Se eu pegar o maior termo menos o menor, é 7 menos 3, que dá 4. Acabou. Em ambos os casos não faz diferença. O maior termo aqui também é 7, menos o menor que é 3, dá 4.
nesse caso não faz diferença. Mas se a questão falasse que é uma PA crescente, por exemplo, lá no enunciado, 3 números estão em PA e dizer que a PA é crescente, aí você tem que pegar a razão positiva para a PA ser crescente. Se a PA for decrescente, razão negativa. Mas aqui não faz diferença. Então, nosso gabarito ele vai ser a letra A. Exemplo 5 é uma questão bem bacana que vai falar de soma dos termos da progressão aritmética para a gente finalizar a nossa aula. Então olha só, eu tenho uma progressão aritmética formada por 13 termos, tá? Eu sei que o A13 é o último, então eu tenho 13 termos, e a soma desses termos dá 78. Então eu sei que S de 13, a soma dos 13 termos dá 78. E eu quero achar o A7, eu quero o sétimo termo dessa PA. Professor, tem como eu achar o sétimo termo tendo só a soma dos termos? Tem como achar. É um pouco complicado, é um pouco difícil, mas a gente consegue achar, tá? Bom, para fazer soma dos termos de uma progressão aritmética, a gente usa essa fórmula aqui, tá? S de n é igual a A1 mais AN, que multiplica n dividido por 2, tá? Você, então, é só ter o primeiro termo, ter o último, o número de termos que você acha, então, a soma dos termos da tua progressão aritmética. Mas nesse caso aqui, a gente não vai ter que calcular a soma. A gente sabe que a soma é 78. Então eu posso trocar o S de n por 78. Beleza. Então eu tenho 78 igual ao A1, eu não sei quem é, vou deixar, e o AN também. A1 mais AN, então, eu vou manter igual. O N eu sei que é 13, porque eu tenho 13 termos. Então eu vou trocar o meu N por 13, e isso aqui está dividido por 2. Eu posso passar esse 2 multiplicando o 78, eu vou ficar então com 2 vezes 78, eu tenho 156. 156 igual ao A1 mais AN multiplicado por 13. Aí eu posso passar esse 13 que está multiplicando dividindo. Então eu fico com A1 mais AN igual a 156 dividido para 13 resulta 12. Eu tenho que A1 mais AN é igual a 12. Esse é o máximo de informação que eu consigo tirar da questão. Eu sei que a soma do primeiro termo com o último resulta 12. Mas como que eu vou conseguir achar o sétimo termo dessa PA, professor? Aí é legal porque você vai ter que saber justamente o conceito da soma dos termos de uma PA, o que acontece ali, que foi justamente o que eu expliquei na nossa aula. Vamos relembrar então? Para isso eu tenho uma PA bem simplesinha aqui, de 5 termos só, formado por 2, 4, 6, 8 e 10, tá? Então, a soma dos termos dessa PA, a gente sabe que é quanto? É só eu somar, né? 2 mais 4, 6. 6 mais 6, 12. 12 mais 8, 20. 20 mais 30, 10. A gente sabe que a soma dessa PA é 30. Vamos observar uma característica bem importante. Se eu somar o primeiro termo com o último, eu tenho 2 mais 10, que resulta 12. Tá ok. Se eu somar agora o segundo com o penúltimo, olha que curioso, também resulta 12. 4 mais 8, eu tenho 12. O que significa? Se eu pegar os pares, se eu pegar aqui os pares de termos que estão equidistantes ao termo central, a soma deles resulta sempre o mesmo valor. 4 mais 8 é igual a 2 mais 10. Significa que é só eu pegar o número de pares de valores que eu tenho aqui, calcular então a soma deles e multiplicar pelo número de pares. Se eu sei que a soma de cada par aqui é 12, é só eu fazer 12 vezes 2, já que eu tenho 2 pares, né? Eu vou fazer 12 vezes 2. E aí eu vou somar a isso o valor que está no meio, porque o que está no meio não entrou nessa soma aqui, certo? Ele estava sozinho ali. Então isso aqui mais 6, que vai dar exatamente 12 vezes 2, 24, mais 6, o nosso querido 30, tá? Então, na verdade, a fórmula da soma dos termos, ela surge dessa relação aqui. Quando eu faço A1 mais AN, eu estou somando o primeiro com o último termo. Eu estou achando quanto vale a soma de cada um desses pares. Quando eu multiplico essa soma por n sobre 2, nada mais eu estou fazendo do que multiplicando pelo número de pares, tá? N é o número de termos que eu tenho, quando eu divido por 2, eu acho o número de pares, tá? Então a fórmula vem disso aqui. Como que a gente vai responder a nossa questão então? Se eu sei que A1 mais AN é 12, significa que se eu fazer A2 mais A12, também vai dar 12. Se eu pegar o segundo termo com o penúltimo, e assim vai. Se eu pegar o A3 mais o A11, também vai dar 12. E assim eu vou indo, o A4 mais o A10, o A5 mais o A9, até chegar no A6 mais o A8, tá? Então vamos colocar aqui A4 mais A10,
A5 mais A9, todas essas somas aqui resultam 12, até eu chegar no A6 mais o A8. Tá? Então, quantos pares eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 pares, onde a soma de cada um dá 12. Se eu fazer 6 vezes 12, dá 72. 72, como eu sei que a soma tem que dar 78, significa que o termo que ficou exatamente no meio, que não está nessa soma aqui, que é justamente o A7, ele tem que valer 6. Porque aí 6 mais o 72 dessas somas aqui tem que resultar a soma total, que é 78. E assim eu chego então que o meu A7 ele vai ser igual a 6, o nosso gabarito é a letra A.